Nós vamos colocar de pé, então, fazer a leitura do texto. Apenas um verso nós vamos ler nessa noite. Depois nós vamos escorrer outros versos aí, segmento da mensagem. Mas Deuteronômio capítulo 32, verso 35. A palavra de Deus diz assim: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Vou ler mais uma vez. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos dá, mais uma vez, ó Pai, de podermos chegar aqui na tua casa, de podermos louvar, ó Pai, exaltar, bendizer ao teu santo e maravilhoso nome. Agora, ó Pai, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio, ó Pai, da pregação da tua palavra. Usa, ó Pai, esse miserável servo que sou nas tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, de teu santo e maravilhoso nome. Que nós possamos aqui, ó Pai, nesta noite, estarmos atentos a ouvir a tua palavra, a guardar e também a praticar tudo quanto o Senhor vem nos dizer. Pedimos ao Pai também, que o Senhor esteja abençoando também a Josana também, ó Pai, vizinha da irmã Cida, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando ela também, que nesta dia tomou a decisão ao lado do Senhor de entregar a sua vida, ó Pai, ao Senhor, e que o Senhor possa, ó Pai, estar confirmando essa decisão no coração dela, abençoando ela também, ó Pai, assim como seus familiares também, que eles possam também chegar à mesma decisão, tomando, ó Pai, esta mesma decisão de entregar a sua vida ao Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor continue abençoando o teu povo, a cada um daqueles que se encontram aqui, ao Pai, os nossos visitantes, abençoa, supra, ó Pai, a necessidade de cada um aqui, abençoa aqueles irmãos também que estão enfermos, coloca, ó Pai, as suas mãos poderosas, dispensa, ó Pai, sobre eles o teu favor, cure cada um segundo a tua santa vontade. E em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podem sentar, irmãos? Muito bem. Vamos aí falar o tema das nossas conferências? Vamos lá, eu acho que hoje nós temos um grupo até melhor, né? A gente consegue falar bem alto mesmo, né? Então vamos lá? Todo mundo? No 3, tá bom? Aí a gente fala bem alto. Vamos lá. 3. Missões. Essa obra não pode parar. O pessoal ficou esperando eu contar 1, 2, 3, né? Aí não, é no 3, né? Eu tenho que economizar a voz. Mas eu agradeço, né? Os irmãos aí que estiveram orando, né? Por nós. Graças a Deus aí a voz está melhorando um pouco. Eu acho que até domingo à noite eu devo já conseguir pregar umas 2 horas assim, sem parar. A Ruquilão já deve ter ido embora, né? Eu estou brincando. Mas é bom, né? Deus tem dado aí para a gente melhor aí, nós louvamos a Deus por isso. Muito bem, irmãos. Então vamos tentar lembrar aí, na primeira noite, né? Nós estivemos falando sobre missões. Essa obra não pode parar por conta da condição humana. Né? Nós falamos sobre isso, por conta da condição humana. Depois nós falamos, né, missões, essa obra não pode parar por conta... Fala aí. Da sua relevância, né, da sua importância. Ontem nós falamos que missões não pode parar por conta da sua eficácia. Né? Então é importante aí também essa questão, né, eficácia de missões. E nós vimos... Nós vimos, inclusive, né, a questão ali de Marcos, capítulo 5, né, com o endemoniado de Gadara lá e a transformação, inclusive, que o Senhor Jesus operou na vida dele. E hoje, né, Deus assim nos dando a oportunidade e dando-nos voz também, nós queremos falar sobre missões. Essa obra não pode parar por conta da sua urgência. Amém, irmãos? Ela não pode parar, missões não pode parar, porque é uma obra urgente mesmo. E o texto aqui que nós lemos, né, Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, diz assim: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Amado, esse verso aqui é um verso, né, que foi usado num dos sermões mais famosos aí de Jonathan Edwards, que é o sermão intitulado como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Né? Se você ainda não leu esse sermão dele, ou ouviu, você pode ouvir inclusive no YouTube, né? Ali o pessoal fazendo a leitura. É realmente um sermão maravilhoso ali,
que ele pregou. E nesse sermão, né, pregado no dia 8 de junho de 1741, foi a época em que Jonathan Edwards viveu, né? Então, olha quanto tempo atrás. Ele, então, ali, pregando, né, esse sermão, ele mostrava justamente ali a urgência ao qual as pessoas ali precisavam de decidir a sua vida por Cristo Jesus, de realmente entregar a sua vida a Cristo Jesus. Jonathan Edwards ali, ele fala, né, sobre a forma, inclusive repentina, ao qual a morte vem sobre o homem. E o texto aqui usado, né, por ele, que nós vamos usar aqui só a guisa de introdução mesmo, falando aqui, né, minha é a vingança e a recompensa, ao tempo do resvalar de seus pés, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Amado, o texto aqui, né, está falando justamente sobre os ímpios ali de Israel, aquele povo, né, que justamente estava contrário à vontade de Deus. E aqui vem justamente a sentença, né, de Deus dizendo justamente que, olha, a vida deles era breve, seria uma vida curta, e eles estavam realmente ali caminhando, e em qualquer momento a ruína viria sobre eles, a morte viria, e eles então experimentariam o juízo de Deus. Eu sei que hoje nós temos, inclusive, no meio evangélico, aí no nosso país, nós temos tantas religiões, e muitas dessas religiões, inclusive, pregando, né, algo que não digamos que seja uma mentira, mas é uma meia-verdade, né? Eu não sei qual que é pior, mas muitos dizendo, olha, Deus, ele é amor, e ele jamais vai lançar qualquer pessoa no inferno. Amado, isso é mentira. É verdade, sim, que Deus é amor, amém? É verdade também que o desejo de Deus é justamente que nenhum homem se perca, que ninguém seja lançado no inferno. Esse é o desejo de Deus, o amor de Deus por nós, inclusive constrangiu ele a dar a sua própria vida por nós na cruz do Calvário. Mas também é fato que as Sagradas Escrituras, a mesma palavra que nos ensina que Deus é amor, também ensina que Deus é justiça, e que na justiça divina, no livro sagrado dele diz que qualquer pessoa que rejeitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, qualquer pessoa que não entregar a sua vida a Ele, qualquer pessoa que rejeitá-lo, será justamente lançado no lago de fogo. O juízo eterno. Qualquer pessoa sem Cristo que parte desta vida aqui, ela está queimando e sofrendo as penúrias do inferno. O inferno é real. Amém, irmãos? O inferno não é um conto de fada. Muitas pessoas acham que o inferno é uma história com E, né? E que aquilo não é verdade, e que é apenas alguma coisa que nós usamos para colocar medo nas pessoas, para que as pessoas entrem para dentro de uma religião e que elas permaneçam naquela religião. Amado, olha, o inferno, né, não é fruto da mente humana. Pelo contrário, o inferno é algo real. E a palavra de Deus, inclusive, diz que o inferno foi preparado na eternidade para o diabo e seus anjos, mas também para todos aqueles que rejeitarem ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus, inclusive, diz lá em Apocalipse capítulo 20, vira lá comigo rapidinho, Apocalipse 20. Olha o verso, vamos ler do 11 ao 15 aqui, diz assim, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja, amado, que o inferno é algo realmente que a palavra de Deus descreve sendo o lugar, sim, de diabo e seus anjos, mas também é o lugar de todo aquele homem que rejeita a Cristo Jesus. Amado, é fato que tantas pessoas hoje, né, estão preferindo desfrutar dos prazeres que este mundo oferece, estão preferindo viver a sua vida ao seu bel prazer, do que realmente, né, entregar a sua vida a Cristo Jesus. Estão querendo viver de forma, e vivem de forma como se Deus não existisse, se esquecendo de que um dia
todos nós, sem exceção, vamos comparecer diante da presença do nosso Deus. Aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo comparecerão ali e receberão dele a vida eterna. Mas aqueles que o rejeitaram receberão a condenação eterna. Amado, missões é uma obra urgente. Ela é urgente justamente por conta da brevidade da vida humana. O texto aqui, inclusive, nos diz, né, ao resvalar dos seus pés. O homem anda nesta vida e para ele morrer, amado, não precisa de nada. Literalmente. Quantas pessoas no dia de hoje estavam gozando de boa saúde, talvez, né, na sexta-feira, inclusive, tinham passado pelo médico, mostrado ali o exame, feito um check-up geral mesmo ali da saúde, o médico tinha testado, dizendo, está tudo bem, sua saúde está 100%. E quantos, né, foram dormir e não acordaram nesse dia em que nós estamos? Ou talvez quantos desses, né, que acordaram e na decorrer aí do dia partiram desta vida? E muitos desses partiram sem Cristo Jesus. Olha, talvez você esteja aqui nesta noite e talvez você ainda não tenha recebido a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero dizer para você que você morrer hoje sem Cristo Jesus, o que a palavra de Deus diz é verdade. Você vai arder no fogo do inferno. Você vai sofrer pela eternidade mesmo. É o que a palavra de Deus nos diz. Olha, da mesma forma como você hoje se encontra, eu também estava. Aos 9 anos de idade, eu entendi qual era a minha situação. Eu entendi aos 9 anos de idade que se eu viesse a morrer sem Cristo, que eu iria realmente para esse lugar terrível, qual a palavra de Deus descreve. Que eu iria realmente ali servir de lenha no inferno mesmo. Mas, no entanto, né, eu também entendi o evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus. Eu entendi o amor de Deus, que Deus me amou a tal ponto de dar a sua própria vida por mim naquela cruz. Ali ele verteu todo o seu sangue naquele Calvário, por mim, por você, a fim de dar a mim e a você a salvação, a vida eterna, a fim de não nos deixar ir para aquele lugar terrível qual é o inferno, o qual a palavra de Deus descreve. Então você, né, deve tomar a decisão hoje na sua vida, de receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Veja que Deus, né, Ele te amou, Ele morreu por você, Ele não quer que você vá para o inferno de maneira nenhuma. Lembra? O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas aqueles que rejeitam acabam seguindo, né, o seu mestre, acabam seguindo o diabo. Então, amado, o texto aqui deixa bem claro sobre esta questão, né? E Jonathan Edwards, então, ele pregou aquele sermão naquele dia, é um sermão poderoso falando justamente sobre esta questão. E, amado, como, né, hoje nós olhamos também neste texto e vemos o quão importante é pregarmos o evangelho. O quão importante nós anunciarmos para muitas pessoas aí fora ainda que nunca ouviram de que Jesus é o único que pode salvar as suas almas. E muitos aí ainda que não sabem qual é a sua real situação diante de Deus. Acham que a sua situação diante de Deus está muito boa, que Deus é aquele vozinho, né, ali de bengala lá no céu, e que ele jamais vai julgar o homem, que ele jamais vai condenar o homem, e qualquer pessoa que chegar ali, tendo feito o que fez neste mundo, tendo rejeitado ele, tendo até mesmo vivido, né, contrário à vontade dele, vai chegar ali, ele vai passar a mão e vai colocar para dentro. E não é essa a verdade que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. O homem só pode chegar ao céu por meio de Cristo Jesus. É necessário receber a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Mas veja, isso deve ser algo que você deve fazer com extrema urgência. Porque a vida é breve. A vida é muito breve. Olha comigo o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Tiago 4, 14. A palavra de Deus diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. O que é a nossa vida, irmãos? A brevidade da nossa vida. O que o escritor ali de Hebreus estava dizendo, né? Ao resvalar dos seus pés. Amado, pode ser que um tombo, apenas um tombo a gente precisa mesmo. E um tombo, a nossa vida pode ser ceifada. Literalmente. A nossa vida, ela é breve. A nossa vida é brevíssima. De forma que o escritor aqui, Tiago, né, no texto que nós acabamos de ler, inclusive exemplifica a brevidade da nossa vida com aquele vapor, quando nós lá colocamos
água, né, para ferver ali, as nossas esposas vão lá fazer o café, às vezes nós também fazemos lá o café. E aquele vapor que sobe quando a água ferve e depois a gente não sabe para onde ele foi. É tão rápido ele desaparece. A nossa vida é assim também. A nossa vida é breve. E justamente por conta da brevidade da vida, é que aqueles que hoje estão vivendo sem Cristo Jesus precisam entregar a sua vida a Ele o quanto antes. É justamente por conta da brevidade da vida humana que nós, os salvos em Cristo Jesus, precisamos anunciar as boas novas de Cristo Jesus, nós precisamos executar a missão a qual Ele nos deu, de pregarmos o Evangelho a toda criatura, porque, amado, a vida é breve. As pessoas que hoje, inclusive, nós tivemos contato, nós não sabemos se nós vamos tê-la amanhã ao nosso lado. É breve a vida. Se saiu hoje de casa, talvez você tenha deixado seus filhos em casa, talvez você tenha deixado seu esposo em casa, sua esposa, talvez ainda eles sem Cristo, e talvez você volte para casa, talvez eles não estejam mais vivos. E o que é que nós fizemos? Será que nós testificamos do amor de Jesus para eles? Nós mostramos para eles que há um Deus no céu que realmente os ama e que morreu naquela cruz para salvá-los? Que Ele não deseja vê-los em condenação, na condenação eterna, no inferno, mas que deseja sim levá-los ao céu, à glória eterna, a um lugar maravilhoso, o qual Ele tem preparado para nós. Amado, missões é importante, é uma obra urgente, nós precisamos entender que a vida humana ela é breve. Nós não sabemos, inclusive, quanto a nossa vai acabar. Inclusive a palavra de Deus diz, né? Nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Não está falando sobre trabalho secular aí, né? Nós temos hoje, inclusive, muitos irmãos aí trabalhando à noite, mas está falando sobre trabalho para Deus mesmo. A noite aqui não é essa noite, né, qual nós estamos aqui, mas é a noite mesmo de morte. Vai chegar o dia em que nós vamos morrer e nós também não vamos poder fazer mais nada pelos nossos familiares. Nós não vamos poder mais testificar do amor de Jesus para eles. Então é agora. É agora que nós devemos fazer nesta obra, levar o Evangelho por quanto a vida é breve. Olha também comigo Salmos 90. Rapidinho, Salmo 90. Salmo 90, o verso 9 e o verso 10, a palavra de Deus nos diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Olha só como o salmista aqui compara a nossa vida, a brevidade da nossa vida. É como um conto que se conta. Eu me lembro, né, quando eu era pequeno, hoje eu acho que os avós nem fazem mais isso, né? Talvez o irmão Otávio e a Margarida ainda faz, mas eu me lembro, a gente chegava na casa do meu avô lá e a gente sentava lá no chão lá e eles começavam a contar contos para a gente. Era história rápida, né? Olha o que o salmista diz aqui: a nossa vida é como um conto que se conta, ela passa assim. Eu estou chegando nos 40. Olha só. E eu olho, né, para o Miguel aí com 3 anos. Eu lembro de coisa, gente, que quando eu tinha 3 anos, eu fico pensando, nossa, parece que foi ontem, eu tinha 3 anos. Eu olho para o Adriel, né, meu filho mais velho, 9 anos, eu falo, nossa, 9 anos, eu lembro quando eu tinha 9 anos. Fica aquele saudosismo, né, da idade tenra que a gente tinha. E olha que eu estou ainda nos 40, né, imagina chegar nos 60, 70, 80. Mas, amado, a nossa vida é breve, ela passa rápido. Você cochila. E aí, de repente, você acorda com 70 anos. E você olha para trás e fala, vixe, como o tempo passou depressa. A nossa vida, ela é breve. Olha ainda o salmista dizendo, versículo 10, ele diz assim, os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegar a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Olha o texto, né? Dizendo para a gente, olha, a nossa vida aqui, a duração é de 70 anos. Se alguns passam é de 70, o melhor deles é canseira e enfado. Olha, como eu estou chegando no 40, eu já passei da metade daquilo que é a expectativa da vida bíblica, a qual Deus nos deu aqui. É rápido, gente. É muito rápido. A brevidade da vida. Amado, nós precisamos entender, né, o quanto a vida é breve. Precisamos entender também que a mortalidade é algo que nós, né, temos, o ser humano tem. E todos nós somos mortais. E que um dia, mais dia, menos dia, nós vamos partir desta vida assim como aqueles que estão ao nosso lado. E, amado,
Por isso, missões é uma obra que não pode parar e é uma obra urgente, por conta de que nós somos mortais. Eu vi algumas estatísticas, né, sobre a questão de morte. Até falei ontem, né, mas eu quero aqui ressaltar novamente. Dizem que morrem 2 pessoas no mundo a cada segundo. Imagina isso. 2 pessoas estão indo embora desse mundo. 2 pessoas. Isso quer dizer que, num tempo curto, né, de 1 minuto, morrem quantas pessoas? Se morrem 2 por segundo, morrem quantas por minuto? 120 pessoas por minuto ao redor do mundo. Se morrem 120 pessoas por minuto, quantas pessoas morrem por hora? Vamos ver se vocês é bom de conta. Mais. Tem que pôr um 0 a mais aí. O irmão quase acertou mesmo. Mas um zerinho a mais. 7.200 pessoas por hora. 7.200 pessoas estão partindo deste mundo, amado, por hora. E a grande maioria delas nós sabemos que estão partindo deste mundo sem conhecer a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós estamos saindo aí da Covid, né? Eu acho que a gente está saindo. A gente está saindo sempre, quase não sai, né? Diz que estava voltando aí alguns casos de novo. Mas nós ficamos 2 anos, né, nessa pandemia. Sabe quantas pessoas morreram só pela Covid nesses 2 anos? Chuta aí, vamos ver se vocês é bom de conta. 6,29 milhões de pessoas no mundo. Eu dei uma gugada, né? Hoje à tarde eu vi esses números lá. E nós sabemos, irmãos, a grande maioria dessas pessoas partiram deste mundo aqui sem conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pior ainda é que muitas pessoas partiram deste mundo aqui sem nunca terem ouvido do Evangelho de Cristo Jesus. Talvez você olhe para mim e fale, pastor, não, é impossível isso. Olha só o meio de comunicação que nós temos. É impossível que haja alguém ainda neste mundo que não tenha ouvido o Evangelho de Cristo Jesus. Eu digo para você que é possível. E eu digo para você que, inclusive, em Pitangueiras, ainda existem muitas pessoas que não ouviram do Evangelho de Cristo Jesus. Ouviram outros evangelhos. Ouviram o Evangelho dizendo, né, que você pode ser salvo através das boas obras as quais você pratica. É isso que a Bíblia diz? De maneira nenhuma. Ninguém pode ser salvo por obras. É o que a palavra de Deus nos diz. Lembra o texto bem simples aí? Nós conhecemos Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Graça, favor e merecido. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amado, a salvação é pela graça. Amém, amado? Por meio da fé em Cristo Jesus. Nós precisamos realmente ter fé, confiança de que a obra vicária de Cristo Jesus é mais do que suficiente para perdoar os nossos pecados, para salvar a nossa alma da condenação do inferno, para dar a nós a vida eterna. Jesus ali, a obra a qual ele operou, ela sim é suficientemente capaz de operar isso no homem. Mas nossas obras jamais têm poder para nos salvar. Quantas pessoas aí têm ouvido que o Evangelho, dizendo, olha, que você vai para o céu se você fizer parte da igreja tal. É mentira. Se alguém fala isso para você, pega a Bíblia, entrega na mão dele e fala assim, mostra para mim na Bíblia aí, onde é que está falando, qual igreja que eu tenho que participar para ir para o céu. A Bíblia não fala de nenhuma igreja que te conduz ao céu, mas ela fala sobre uma pessoa que te conduz ao céu, e essa pessoa é Cristo Jesus. Amém, irmãos? As pessoas aí têm ouvido, na nossa cidade, inclusive, esse tipo de evangelho, falando que é pelas obras que elas vão para o céu, falando que é por conta de estar ali frequentando uma determinada igreja que elas vão para o céu, mas nós sabemos, amados, pela palavra de Deus, que só vai para o céu aquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus. Não tem outra forma, não tem outro meio. Você pode ser participante de uma igreja batista, você pode nascer num lar cristão, você pode viver seus 70, 80 anos, seus 100 anos dentro de uma igreja batista, e se você não entregar a sua vida a Cristo Jesus, você vai morrer e vai para o inferno, porque você não recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É esse evangelho, amado, que o mundo precisa ouvir. É esse evangelho que as pessoas aí fora precisam ouvir, precisam entender, que é só Cristo que salva, e nada mais. Amém, irmãos? E amado, a vida é breve.
eles precisam ouvir, nós precisamos descruzar os braços, nós precisamos anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Os irmãos viram aí, né? Irmã Cida, dando aí seu testemunho. Deus deu a oportunidade para ela, ela já vinha falando para a vizinha, mas agora Deus deu a oportunidade dela sentar ali e mostrar na palavra de Deus, pregar ali, mostrando nas Escrituras. A pessoa entendeu, né? Aquela senhora entendeu que ela necessitava de Cristo mesmo e que só Jesus poderia salvar a alma dela, e ela realmente recorreu a Jesus para salvá-la. Amém, irmãos? Assim como nós fizemos. As pessoas aí fora precisam entender isso, entender que é só por meio de Cristo Jesus que elas podem ser salvas. Então, amado, missões é uma obra urgente por conta da brevidade da vida humana. Para muitos, a morte chega subitamente. Eu sei que alguns, né, acabam ficando enfermos, acabam sendo desenganados pelos médicos, esperando, inclusive, a sua morte. Mas para a grande maioria de nós, a morte vem sem prévio aviso. Um dia você está bem, no outro dia você está dentro de um caixão. Literalmente, é assim. Missões é uma obra urgente também, por conta do desejo divino. Amém, irmãos? Deus, a obra se faz urgente por conta da vontade de Deus para com o homem. A vontade de Deus para com o homem. Olha comigo lá em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 de Pedro 3, verso 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém, irmãos? O Senhor, Ele não retarda a sua promessa. Nós sabemos, a promessa de Cristo é que, da mesma forma que como Ele subiu para o céu, na sua ascensão, após a sua ressurreição, Ele virá outra vez. E Ele prometeu isso. Ainda que para alguns, né, nós estejamos pensando, olha, quanto está demorando a volta de Cristo. Mas, amado, Ele não tarda em cumprir a sua promessa, e Ele não está tardando, né, apenas por tardar, mas Ele tem aqui demonstrado através disso a sua longanimidade, buscando realmente que outras pessoas ainda cheguem a ouvir sobre o Evangelho de Cristo Jesus, se arrependa, entregue a sua vida a Cristo. Sejam salvos. O desejo de Deus se faz assim, a questão, né, de querer realmente salvar o homem. Então é importante que nós venhamos entender a vontade divina. A vontade de Deus é justamente que todos sejam salvos. E a obra é urgente por conta disso. É um imperativo, inclusive, que Ele nos deu, né? Tanto Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, lá em Marcos 16, 15, Lucas 24, 47 a 49. Ali a comissão do nosso Senhor Jesus Cristo dizendo para nós irmos por todo mundo, pregarmos o Evangelho a toda criatura, uma ordem realmente urgente. E é uma ordem que nós não podemos deixar de cumprir de maneira nenhuma. Amém, irmãos? Nós não podemos deixar de anunciar as boas novas de Cristo Jesus, de forma alguma. É o imperativo, e é um imperativo para todos os discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Todo aquele que é salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus, é um discípulo de Cristo. Todo aquele discípulo de Cristo, salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus, ele foi chamado. Ele foi chamado para uma missão. E essa missão é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E com urgência. Amém, irmãos? Com urgência, porquanto nós não sabemos quanto tempo, né, nós temos aqui, quanto tempo aqueles que nos rodeiam estarão também conosco. Missões, essa obra não pode parar, por conta da brevidade da vida humana, por conta do desejo divino. Terceiro, por conta da grandeza da missão. Veja que a missão, amado, é grande. Olha Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Texto bem conhecido nosso, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja, amado, esta missão é uma missão grandiosa, é grande em sua importância. Nenhum homem pode receber uma missão maior e mais importante do que a missão dada por Cristo à sua igreja, aos seus discípulos, de ir anunciar o Evangelho a toda criatura. Não há missão mais importante e maior do que essa. Amém, irmãos? Não há. Eu sei que as pessoas olham, né, os embaixadores. Até algum tempo atrás aí tivemos alguma troca, né, de embaixadores aí brasileiros em outros países, e aquela briga até mesmo, né, estavam querendo colocar o filho do presidente lá, e aquela bagunça toda. E o povo, todo mundo querendo, né, até eu queria ser embaixador, salário bom, né, de repente num país bom.
Não me manda para o Haiti, não. Manda para o outro lado, né? País bom, salário bom, todo mundo queria. É um cargo de honra. É o representante do Brasil lá no outro país. Ele nos representa. Olha só que coisa. Mas, amado, esse cargo não se compara a nada. Quando nós olhamos, né, o que nós somos em Cristo Jesus. Nós somos representantes do lar celeste, embaixadores de Cristo. Amém ou não? Nós somos aqui, nós somos comprados pelo seu precioso sangue. Nós nos tornamos povo seu. Nós temos aqui uma missão como representantes aqui do lar celeste, né? Representantes do céu, de anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós temos, olha, um cargo que jamais nós podemos trocar por qualquer outro. É importantíssimo. Missões é importante, amado. Ela é urgente e nós precisamos entender. Ela é importante e urgente por conta da sua grandeza. Grandeza. Nenhum homem, né, vai receber uma missão maior do que essa. Nenhum homem pode receber uma missão mais importante do que essa. Anunciar a mensagem, né, salvadora de Cristo Jesus. Essa missão também, ela é urgente por conta da grandeza também de sua extensão. Veja que o texto aí de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que nós devemos anunciar o evangelho tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. A extensão, né, territorial é enorme. Imagina isso, né? Levar o evangelho a todos os povos, a todas as nações, toda língua, anunciar as grandezas de Cristo Jesus, anunciar a salvação. Olha que trabalho fenomenal. É realmente de uma extensão, de uma magnitude incrível. Esta missão também, ela é urgente também por conta da grandeza também demográfica, né? Olha o número de habitantes os quais nós temos para anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Dizem, né, os últimos dados aí que nós temos sobre a população mundial é que a população em 2020, né, esse foi o último dado que eu encontrei, em 2020, a população, em dezembro de 2020, ela bateu 7,8 bilhões de habitantes. Imagina isso, amado. 7,8 bilhões de habitantes. Eu não sei, eu vou agora fazer aqui perguntas às quais eu não tenho resposta, mas eu suponho as respostas. Imagina desses 7,8 bilhões de habitantes, quantas pessoas verdadeiramente nesse meio aí são pessoas realmente salvas. Não estou falando daquelas estatísticas, né, que daqui a pouco o pessoal aí do IBGE vai estar passando na sua casa, fazendo censo lá e tal, e perguntando, inclusive, qual é a sua religião, e que naquelas estatísticas fala, olha, o Brasil tem tantos evangélicos. Olha, se dizer evangélico é uma coisa, ser salvo é outra completamente diferente. Amém, irmãos? Porque muitos se dizem evangélicos, mas não são. De fato, não são. Inclusive, a gente vê isso, né? Inclusive, dizem alguns serem evangélicos e dão mais mau testemunho e vivem uma vida mais torta do que aqueles que dizem que não têm religião nenhuma. Ora, como pode esses serem evangélicos? De verdade. Esses serem realmente pessoas comprometidas com Cristo. Então, de fato, não são. Então, amado, olha, nesse universo, né, de uma população de 7,8 milhões de habitantes, o número é muito pequeno de pessoas salvas, realmente. De pessoas comprometidas com Cristo, comprometidas com o Evangelho, é um número pequeno. Então, dado a isso, amado, nós temos aí uma missão urgente, porque há muitas pessoas ainda que nós precisamos evangelizar e ganhá-las para Cristo Jesus. E muitos talvez estejam até mesmo dentro das nossas igrejas. São esses ditos evangélicos, que estão por dentro da igreja, mas, no entanto, ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Vem à igreja porque acham que a música é boa. É boa as pessoas que estão aqui. O ambiente é gostoso, e aí vem a igreja por conta disso, mas ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, amado, há uma missão a ser feita, uma missão urgente, uma missão grandiosa e de extensão, né, magnitude, a qual nós nem conseguimos mensurar. E aí, então, né, se nós pensarmos, inclusive, nos países onde é proibido pregar o Evangelho, países onde é absolutamente proibido mesmo. E se você for lá pregar o Evangelho e eles pegarem você pregando o Evangelho, eles vão te matar. Pastor, não existe isso. Existe. Ainda, pasme, né? Existem ainda 95 países hoje que o Evangelho é totalmente proibido ou parcialmente proibido de ser pregado e ser anunciado.
aonde os missionários, inclusive, que estão ali trabalhando, tentando ganhar aquela população para Cristo, vão para lá como médicos, vão para lá para trabalhar em algum setor ali da sociedade, e ali então, conquistando a confiança de alguém, poder então apresentar o evangelho ali, meio que às escondidas, para que ele não seja pego, não seja morto ou então deportado do país. Países inteiros que ainda não têm a liberdade ainda de ouvir do evangelho de Cristo Jesus. Uma população gigante, irmãos, que precisa ouvir do evangelho de Cristo Jesus. Há um grupo, né, de missionários que trabalham na Coreia do Norte, e eles ali estão, né, pregando o evangelho ali para aquelas pessoas, e aquelas pessoas saem do país, eles entram no país de cá, e eles então ali dão algum tipo de assistência social, mas também pregam o evangelho, e eles inclusive dão a eles uma agenda para que eles levem de volta, e no meio da agenda lá tem o evangelho de João, para que eles possam ler ali, inclusive ganhar outras pessoas para Cristo Jesus. Veja, o país hoje onde a perseguição é maior, né, sobre os cristãos, é a Nigéria. Mata centenas e centenas de cristãos todo ano. Qual que é o crime deles? Pregarem Cristo Jesus. Esse é o crime. Mas estão sendo mortos. Então, amado, veja que a população, né? A população é enorme, o trabalho aqui é grande, por isso deve ser feito e feito com urgência. Mas para que esse trabalho seja feito com urgência e por conta da sua magnitude, nós precisamos entender que nós pessoalmente, nós não conseguimos alcançar todos esses lugares. Nós não conseguimos alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra sozinhos. Amém, irmãos? Nós não conseguimos. Não tem como, né? Nós não somos onipresentes. O único que é onipresente é Deus, amém ou não? Ele sim está em todo lugar. Agora veja, nós não somos. Por isso é tão importante missões, inclusive a questão da contribuição, né, que nós falamos aí, e os irmãos receberam um cartão, justamente para que o evangelho chegue nos lugares onde nós não estamos, onde nós não chegamos. Inclusive a igreja aqui sustenta alguns projetos missionários, tem lá pastores, servos de Deus que estão lá pregando o evangelho, ganhando almas em lugares que nós não podemos chegar. Em lugares que muitas vezes nós nunca vamos colocar a planta dos nossos pés, literalmente. Está lá, né, o pastor Rui, lá em Assaré, no Ceará. Quando é que você vai lá em Assaré, no Ceará? Você só vai lá por 2 motivos. Se Deus te chamar mesmo para ir lá para você pregar o evangelho, ou então para visitar o pastor Rui. Porque não é um lugar turístico. Não é um lugar, né, bom de se viver. É um lugar simples, um calor danado. Pergunta depois lá para o irmão Hélio. Então, provavelmente, a grande maioria de nós nunca vamos pisar o pé ali. Mas Deus tem levantado um servo dele para estar lá, pregando aquelas pessoas, ganhando almas ali para Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então veja a extensão, né, a magnitude da obra missionária, e ela é urgente. Por se fazer urgente, nós precisamos aqui atingir, né, tanto Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra, e isso simultaneamente. Inclusive o original grego aqui, quando nós lemos esse texto lá, a ideia é essa mesma, é de atingir tudo isso simultaneamente, ao mesmo tempo. E aí nós não conseguimos pessoalmente fazer isso, mas através, né, inclusive desses irmãos que Deus tem levantado para ir a esses campos, nós conseguimos lá. Então hoje, né, além daqui de Pitangueiras, nós estamos em outros lugares por meio desses irmãos que estão trabalhando também, anunciando as boas novas de Cristo Jesus lá. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, amém, irmão? Então é importante, né, que nós venhamos entender isso, entender a importância aqui de missões também na questão de se ofertar. É muito importante, e a coisa mais importante de missões é justamente testificar do amor de Jesus para as pessoas. Em todo momento, cada um de nós somos missionários. Não é só esses que são separados aí e vão a agências missionárias e são enviados por igrejas para outros lugares, mas todos, salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus, é missionário. Todos nós temos que testificar sim, mas também nós devemos orar e também nós devemos contribuir. Amém? Contribuir para que o evangelho chegue àqueles lugares, porquanto a missão ela é urgente. Então veja, amado, há uma população de 7,8 bilhões de pessoas na Terra. A maioria precisam ouvir o evangelho. A estimativa para 2030 é que cheguemos aí a 8,5 bilhões de habitantes na Terra. Então olha só. Alguns anos atrás, né, eu li a estimativa aí de crescimento da população mundial era cada 15 dias. Cada 15 dias nascia cerca de 7,5 milhões de pessoas, cada 15 dias. Você imagina aí, né? 15 dias,
Basicamente, aí, em 21 dias, a gente tem uma população que precisa ser alcançada, que precisa ser evangelizada, de 18 milhões de habitantes, 21 milhões de habitantes, né? Mas vamos pegar aqui, a Grande São Paulo tem 18 milhões, ou seja, cada 21 dias nós temos uma Grande São Paulo para ser evangelizada. A missão ela é urgente. Amém, irmãos? Nós precisamos entender essa urgência também por conta da sua magnitude. Então, missões, ela é urgente, né? Por conta da brevidade da vida humana, ela é urgente por conta do desejo divino, ela é urgente por conta da grandeza da missão, e ela é urgente também por conta de requerer muitos para esse trabalho. Amém, irmãos? Olha só, o texto, né, bem conhecido nosso aqui, lá de Lucas, capítulo 10, versículo 2. Se os irmãos quiserem abrir lá, podem ir lá comigo, né? Lucas 10, 2 diz assim: e dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Olha só, amado. Veja bem, né? O próprio Senhor Jesus Cristo. É o pedido, inclusive, de oração, o único pedido qual o Senhor Jesus fez nesta vida aqui, enquanto Ele esteve aqui, é que nós venhamos orar a Deus para que o Senhor envie mais obreiros para a sua seara. Agora, veja, amado, a missão é grande, precisa haver muitos envolvidos. E quem é que deve se envolver com missões? Quando Jesus aqui fez esse pedido, quando Ele esteve aqui na terra e Ele pediu para que os seus discípulos orassem para que Deus mandasse mais obreiros para a sua seara, Jesus realmente estava pensando em quem? Fala para mim. Alguém responde? Em quem Jesus estava pensando? Que Deus iria mandar quem? Eu. É você. Amém, irmãos? Jesus estava esperando justamente que nós viéssemos a nos dispor. Lembra, a oração ela é assim, né? Nós devemos orar por uma necessidade, mas nós também devemos nos dispor para ser a resposta para aquela oração. E é justamente isso que Jesus espera de nós. Quando nós aqui venhamos orar, né, para que Deus levante mais obreiros para a sua seara, mais pessoas para pregar o evangelho, nós precisamos esperar e realmente reconhecer que nós podemos ser este instrumento nas mãos de Deus. Talvez eu, talvez você, ganhando almas para Cristo Jesus. Amém ou não? É assim. Com certeza. Lembra, todos nós aqui fomos chamados por Deus para pregarmos o evangelho. Agora é importante, irmãos, entendermos que nós somos de fato missionários. Amém ou não? Amém? Quem é missionário aqui? Levanta a mão aí. Quem é missionário? Então, todos aqueles que são salvos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus, são missionários. A diferença entre nós aqui e aqueles que estão lá, como o pastor Rui, pastor José Tomás, como o pastor Deusvânio, como o pastor Geraldo, né, e vários outros pastores aí, projetos que a igreja sustenta, a diferença entre nós e eles é que além desse chamado qual nós tivemos, eles também tiveram um chamado para começar também uma igreja naquele local. Então eles são missionários, fundadores de igreja, mas nós somos também missionários, ganhadores de almas, tais como eles são. Amém, irmãos? Cada um de nós. E aí nós precisamos entender que cada um de nós também temos um campo missionário a ser atingido. E o nosso campo missionário é justamente aquele local onde Deus nos colocou. Se você trabalha, é ali, no seu trabalho, é o seu campo missionário. Aquelas pessoas que você tem contato ali dia após dia, é elas que você tem que testificar do amor de Jesus Cristo. Se você estuda, né, está lá na escola, na faculdade, está fazendo algum curso, é ali que você também, Deus te colocou ali como missionário, é o seu campo missionário. É ali, para aquelas pessoas, você tem que dar bom testemunho, você tem que testificar do amor de Jesus Cristo para aquelas pessoas ali. É importante você entender isso. Mas, pastor, mas eu não trabalho fora e eu também não estudo. De repente, né, sou dona de casa. Então, é ali, naquela vizinhança, que Deus também colocou você ali. Ali é seu campo missionário. Né? Nós ouvimos aí o testemunho da irmã Cida. É a vizinhança ali, você tem que testificar de Jesus para aquelas pessoas. Falar de Jesus mesmo para cada um deles. Às vezes eles não vão querer ouvir. Às vezes eles vão estar, não, eu não quero ouvir sobre isso. Às vezes vão cortar a volta de você porque você fica falando de Jesus para eles. Mas a sua missão é falar mesmo. E não importa se de repente ele tem você como uma pessoa chata que só sabe falar de Jesus e Jesus e Jesus. Mas o importante é que você está cumprindo a sua missão, preocupado com a alma deles. E amado, às vezes é assim, né? Igual aquele ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
A palavra de Deus sendo pregada a um coração duro, a um coração resistente, tantas vezes, pode ser que aquele coração seja quebrantado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, e aquela pessoa reconheça a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas é nossa missão pregar o Evangelho em todo lugar. Amém ou não? Não pode, né, olhar, olha, o pastor, os missionários que são responsáveis por isso, os pregadores da igreja. Não, cada um de nós somos responsáveis por pregar o Evangelho de Cristo Jesus e ganhar almas para Cristo Jesus. Então, a missão é urgente, ela requer muitos envolvidos. E por fim, irmãos, a missão é urgente. Ela é urgente e requer grande compaixão. Amém, irmãos? Grande compaixão pelos perdidos. É olharmos para as pessoas e a gente não fazer igual o governo faz, né? Sabe como é que o governo vê você e vê eu? Número. É mais um número. E pronto, acabou. É assim que funciona. E às vezes a gente tem isso, né? Por falta de compaixão, a gente olha para as pessoas, é mais um indivíduo sobre a terra e pronto, acabou. Morreu mais um, é assim mesmo. A vida é assim, é nascer, viver e morrer. É assim a vida. E às vezes a gente vive assim justamente por falta de compaixão. E nós precisamos ter a compaixão, olhar para as pessoas e enxergar a alma delas. E a alma delas perecendo no inferno se elas não entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. E ser justamente ele a solução para aquilo. Chegarmos a elas, pregarmos o evangelho a elas, estarmos preocupados com a alma delas, relevarmos elas realmente para o céu por meio de Jesus Cristo. Essa é a preocupação a qual nós devemos ter. Compaixão. O exemplo aqui de compaixão, né, nos servos no passado. Lembra Moisés? Moisés lá em Êxodo 32. Ele diz assim: agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca, peço-te, do teu livro que tens escrito. Moisés aqui está rogando para que Deus perdoe o povo. E ele fala: olha, Senhor, perdoa o pecado desse povo. E se o Senhor não perdoar, então risca até o meu nome do seu livro. Tamanha compaixão a qual ele tinha por aquele povo. Paulo, ele diz: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O próprio Paulo fala: olha, eu também aqui, eu realmente me compadeço de vocês. Eu tenho um amor tremendo por cada um de vocês. Compaixão, amado, é o que nós precisamos, né, para realmente fazer a obra de Deus e fazer com urgência. Alguns exemplos, né, mais recentes também de homens que tiveram compaixão pelas almas perdidas, que tiveram amor por aqueles que estão caminhando, né, rumo ao inferno. John Knox, né, ele diz assim: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morrerei. O desejo daquele homem era ganhar a Escócia para Cristo Jesus. Era o desejo dele. Ele via cada escocês, ele via a necessidade que eles tinham de Cristo Jesus. E ele rogava a Deus: olha, Senhor, dá-me a Escócia, ou seja, salva almas, usa a minha vida para isso, para que esses escoceses conheçam ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Charles Spurgeon, ele deixou também uma frase, né, famosa, mostrando compaixão, diz assim: se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno, passando por cima de nossos corpos. Se perecem, que pereçam com nossos braços e mãos, tocando os seus joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio, apesar dos nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. Olha o pensamento de Charles Spurgeon. Olha, a pessoa vai para o inferno, mas olha, pelo menos que a gente tenha tentado ao máximo impedi-los de chegar lá. Ao máximo. Amado, é importantíssimo para missões que nós tenhamos que ter realmente compaixão, amor para com as almas perdidas. Amém, irmãos? Eu me lembro, né, do irmão Zezinho, e eu estou terminando. Lembra o irmão Zezinho? Todos os cultos no domingo de noite, nós estávamos reunidos ali fora. Ele sempre pedia para que Deus salvasse a alma, para que Deus desse amor no coração dele pelas almas. E é isso, amado, que nós devemos pedir mesmo. Amor para com as almas perdidas. Nós precisamos ter compaixão por aqueles que estão se perdendo, sendo levados ao inferno.
Concluindo, talvez você esteja aqui nessa noite, você ainda não tenha recebido o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Saiba que Jesus, Ele te ama. Ele quer salvar a sua alma. Não é o desejo de Deus jamais que você venha a ser lançado na condenação eterna do inferno. Pelo contrário, Ele te amou a ponto de dar a sua própria vida. Ele deixou o seu lar, deixou sua glória, veio até este mundo aqui, morreu naquela cruz por você, a fim de dar a você a vida eterna, a fim de livrar você da condenação do inferno. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 6:2, porque diz: ouvi-me em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Esse é o momento de você entregar a sua vida a Cristo Jesus. Não saia deste culto sem ter a certeza de que ao fechar seus olhos nessa vida, você vai estar realmente na presença de Deus. Receba o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não perca a chance, entregue-se a Cristo Jesus. E nós, os salvos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus, irmãos, é urgente a missão. É urgente. Há pessoas perecendo todos os dias, sem conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Há pessoas sendo lançadas no inferno todos os dias, porque elas não ouviram da nossa boca, porque elas não ouviram que Jesus Cristo é que pode salvar a sua alma. Que Deus venha ter misericórdia de nós, e que Ele também venha mudar, né, o nosso coração, a nossa vontade, para que a gente venha realmente cumprir com a missão. Ter esse senso de urgência, o qual a missão, a qual Ele nos deu, tem, e realmente pregarmos o Evangelho. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, você foi chamado para ganhar almas, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Não foi para ser alguém rico nesse mundo aqui, alguém famoso nesse mundo aqui. Não foi para nada disso. Ainda que não tem problema nenhum você trabalhar, ganhar dinheiro e tudo isso, desde que você não esqueça o real motivo, a real missão a qual Deus te incumbiu. Ganhar almas para o seu reino. Amém, irmãos? Cabeças baixas, olhos fechados. Vamos orar.